Então, hoje a gente vai reagir a tier list do Gaeb. Bora lá! Bora lá! Bora que bora! Aqui, ó, gente, me desculpa, gente, porque essa tier list já faz 5 diazinhos já. E eu fiquei sem reagir, porque eu comecei a reagir hoje há pouco tempo, né? Então, bora lá! Gente, eu vou ajustar esse programa da televisão, que a tela tá pequena. É porque eu gravo no celular, não gravo no computador, essas coisas do tipo. Mas vou ajeitar. Bora lá! Bora lá. Deixa eu só... Propaganda! Lembra de usar o código antes de... Peraí, rapidinho. Gente, então, eu pulei aquela parte porque tinha um que tava falando sobre o código. Gente, use o código dele, tá? Eu não tenho código de cada porque eu ainda tô sem fazer. Mas bote o código dele. Vou tentar agitar esse problema de televisão, mas bora lá. Passado a gente teve tier list e eu prometi que nesse mês a gente teria também. Cá estou eu mais uma vez pra ranquear dessa vez todos os 90 Brawlers do Brawl Stars de pior até melhor. Se prepara, Fivela, o seu cinto, porque tá começando a única, a melhor e a maior tier list oficial do meta de Brawl Stars do cenário brasileiro. Simbora! E meus amigos, começando a nossa lista pelo tier F, cara, se virar a lista de ponta cabeça, na verdade... Gente, o Doug tá cagado. Bora ver porque ele tá cagado. Mas bem que nem teu Doug, né? O Doug é o melhor Brawler do jogo. Pra esse Brawler aqui, rapaziada, nada mudou. Meta vai, meta vem, ele continua sem receber um pingo de atenção por parte da Supercell. Nada da hipercarga dele chegar dentro do jogo e até alguma coisa mudar. Gente, eu mudei no meio do vídeo, mas você acha que fica melhor aqui ou aqui em cima? Eu acho que fica melhor aqui em cima, mas comentem aí qual fica melhor. Bora lá ver. Continuando. Ele vai permanecer sendo aquele Brawler. Gente, primeiro, deixa eu botar a qualidade aqui mais alta, né? E agora também tenho que botar aqui também a velocidade de produção para 1.25. Gente, deixa eu só ajeitar. Rapidinho, gente. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho aqui a qualidade mais alta. Velocidade. Deixa eu ajeitar para 1.35, vai. É porque, gente, senão não vai dar tempo. Bora lá. Ele consegue chegar perto dos oponentes, não carrega sua super, é um suporte horroroso e que é simplesmente trucidado no método de controle igual esse. E continuando no tier F, atualmente a segunda pior Brawler do Brawl Stars é a Pam. Meus amigos, o que a Pam tem de gordura, o tiro dela tem de inconsistente. A longo e médio alcance, é bizarro como você mal consegue fazer cocinha nos seus oponentes, que aliás, em sua maioria, são compostos por Brawlers de controle que são muito bons trocando tiro, que logicamente acabam com a Pam e a hitbox obesa que ela tem dentro das partidas. E se você tá pensando em usar ela como curadora, saiba que a torreta é uma fonte de cura tão ruim quanto o Doug é no meta. E meus amigos, é bizarro como o trio do fundo do mapa parece que tá trocando turno pra decidir quem vai ficar no tier F, quando não é o Hank e é o Clancy. Meus amigos, pra começar, o Clancy é majoritariamente um Brawler de tanque, ele não presta pra fazer mais nada dentro do jogo, e não tem tanque atualmente dentro do topo do meta. Logo, a função dele já tá datada. Gente, eu vou diminuir um pouquinho a qualidade aqui. Gente, porque eu acho que tá muito contrabado. Pra piorar, entre os atletas ele é um dos piores, porque ele leva 10 anos pra chegar no nível 3, e quando ele chega no nível 3 ele é basicamente uma Shelly um pouquinho melhorada. E até lá, eu preciso lembrar que o Clancy é a mesma coisa que uma Meg, sem o robô, só que com o pior reload, pior alcance e pior mobilidade. Esse boneco tá basicamente inútil. Pera, você sabia que o Gaebão tem rede social? Isso mesmo, eu tenho Instagram, TikTok e Twitter. Me segue lá porque a gente vai bombardear de sorteio a partir de maio. E não deixa eu adiantar um pouquinho. Cai pro F é que pelo menos comparado com o Doug, com a Pam, com o Clancy, a Bonnie pelo menos causa um pouco de dano. Mesmo que ela seja completamente humilhada na trocação de tiro por conta da sua cadência baixíssima e a sua movimentação que é abaixo da média, o que infelizmente torna ela uma marmita na mão dos Brawlers de controle. E pra fechar o top 5 de piores Brawlers do game, dessa vez não teve como. A gente precisa falar sobre o Chuck. Vai ter muita gente aí nos comentários dizendo que ele é incrível no roubo, mas até dentro desse modo ele nem é bom em todos os mapas. E fora de lá você consegue me apontar onde esse boneco é usável? Pois é, lugar nenhum. Você vai me olhar limpo, dizendo na minha cara que um boneco que só é bom em 4 mapas do jogo merece estar fora do top 5 de piores? Eu particularmente acho que não. E como o sexto pior Brawler do Brawl Stars atualmente, a gente vai falar do pior assassino do jogo, que é o Miko. O Miko é um assassino que é muito fácil de counterar porque ele é baixo em tudo. Ele é baixo em dano. O Miko é muito chato, mas ele é muito ruim. Baixo em reload, tem um estilo de gameplay que é completamente previsível e muito fácil de lidar. E atualmente ele parece um Edgar, só que piorado. Ele precisa se matar em cima do oponente pra fazer qualquer coisa, mal consegue carregar a sua super direita na partida e ainda por cima só é utilizável em alguns mapas de nocaute contra Brawlers de menor defesa, o que nesse meta tá escasso. E outro assassino também que só não tá dando é o Fang. O que tá prejudicando muito esse Brawler foi um nerf que ele recebeu há mais de um ano atrás no seu dano. Atualmente o Fang não tem dano suficiente pra lidar com qualquer oponente que tenha um pouco mais de 6.000 de vida. Ele fica completamente refém do
combo entre a sua super e o primeiro ataque, porque se ele não conseguir eliminar o oponente dessa forma, facilmente o oponente consegue lidar com ele, principalmente nesse meta, onde a maior parte dos Brawlers consegue manter ele afastado sem ele conseguir carregar a super e ainda consegue se defender de perto. E a próxima Brawler que a gente vai estar vendo no Tier E é logicamente a Shelly. Rapaziada, a gente já sabe que como uma anti-tanque ela já é plenamente substituível por só funcionar a curtíssimo alcance. E no meta de controle, me fala o que você vai fazer com essa Brawler nas partidas. Ela não tem cadência, ela não tem alcance, não tem dano pra poder lidar com os Brawlers de controle. Quando ela aparece, ela é completamente oprimida na farofa. E é lógico que com um nerf no acessório da Rosa, ela voltou pro top 10 de piores Brawlers dentro do jogo. Como eu expliquei na tier list passada, a Rosa continua sendo aquela tanque porca demais. Ela não tem mobilidade, não tem maneiras de se aproximar do oponente e é uma tanque completamente vulnerável ao controle coletivo. No meta passado que tava salvando ela era o primeiro acessório que tinha sido reworkado, esse acessório foi nerfado e logicamente o destaque dela voltou pro buraco. E no próximo meta a gente deve ver ela pior ainda, porque ela é uma das maiores marmitas dos Brawlers de controle. E pra fechar o nosso top 10 de piores Brawlers, outra Brawler que é marmitex na mão dos controladores é a Bibi. A Bibi é uma tanque que tem uma única fonte de mobilidade, que é a sua própria movimentação com o primeiro poder de estrela. E isso nesse meta de controle não é o suficiente para garantir o avanço dela nas partidas. Por mais que ela seja muito tranquila e se movimente de forma muito rápida, ainda assim isso não é suficiente para evitar toda a enxurrada de dano que ela vai tomar dos Brawlers de topo de meta. Infelizmente ela bota a cara, vai tentando lutar, tem a vida esvaída até chegar a zero no meio do caminho e mal acerta os oponentes com seu ataque. E pra fechar o nosso tier de Brawlers fracos ou inconsistentes, por uma só posição o Edgar escapou do top 10 de piores. Sendo direto e reto, esse Brawler melhorou por conta dos buffs nos acessórios. O refúgio agora voltou a ser utilizável e o primeiro gadget dele tá consideravelmente melhor. Porém, ele continua sendo aquele assassino que a gente já conhece de outros carnavais. É um boneco muito previsível, tem pouca vida e pouco dano. Toda vez que ele avança em você é muito fácil matar e lidar com ele. Então continua aquela mesma coisa, aquele assassino que se joga em cima de você pra se matar e tentar te matar junto. E olha lá, não é favorecido pelo meta, não tá em uma boa posição. E começando o nosso tier D de Brawlers inconsistentes, a Lily deu uma melhoradinha no meta. A gente dá pra fazer um comparativo direto entre a Lily e o Edgar. Enquanto o Edgar rusha mais vezes, só que com menos eficiência, a Lily rusha um pouquinho menos frequentemente, mas quando ela rusha, ela consegue fazer alguma coisa por conta do seu acessório, que é completamente imprevisível, e o combo da sua super, que te permite causar mais de 6.000 de dano bem rapidamente. Porém, continua sendo uma Brawler engessada, não tá no meta que é favorável pra ela, a única coisa que difere ela dos Brawlers que já apareceram é que pelo menos o rush dela é um pouco mais eficaz. E atualmente, a pior controladora e também lançadora dentro do Brawl Stars é a Willow. Essa aqui é uma controladora que de controladora não tem nada, porque todo o controle dela vem do veneno do seu ataque principal, que é uma mecânica muito inconsistente em manter os oponentes longe de você. Se o veneno não vem carregado de nenhum debuff, nada impede que o boneco continue rushando reto na sua cara e te mate. E beleza que você tem a sua super pra se defender, mas a gente tá num meta onde os Brawlers de rush, os tanques e os assassinos não estão em alta, e essa super é preferencialmente utilizada nesse tipo de Brawler que não tá nas partidas atualmente. Peraí, gente, rapidinho. Então, gente, E como eu acabei de falar, Brawlers tanques não estão em alta nesse meta, e mais um dos que estão sofrendo é o Primo. O Primo é um Brawler que se destaca especialmente quando tem outros tanques e Brawlers de curto alcance no meta, porque ele funciona como um anti-meta para esses Brawlers. E como esses Brawlers não estão no meta, ele não é meta. Quantas vezes eu falei meta, editor? Bota aí na tela. De qualquer forma, não só isso que faz esse boneco ruim, ele é uma marmita na mão dos Brawlers de controle. Qualquer bicho de curto alcance pena muito pra conseguir se aproximar desses Brawlers e até ele conseguir pegar a primeira super, ele é simplesmente esganiçado. E seguido do Primo, do ladinho dele, a gente tem o Bull. Eu acho muito triste o fato do Bull tá tão baixo na lista pelo meta não beneficiar ele, porque ele em si nem tá tão ruim como ele normalmente costuma ser. Depois do rework nos acessórios, ele melhorou bastante, teve uma consistência fortalecida no modo roubo, mas a rotação de mapas não tá beneficiando, os Brawlers de controle simplesmente farmam dano e super em cima dele. Um grande exemplo é a Lumi. Se a Lumi aparece na partida, o Bull mal sai do lugar, ele não tem o que fazer, e infelizmente tá difícil aplicar esse Brawler fora do modo roubo hoje. E é lógico que com um nerf na hipercarga, o Mortis iria voltar pra ruindade dentro do jogo. Vocês já sabem muito bem que o estilo de gameplay desse Brawler nos metas anteriores era se matar até pegar a hipercarga pela primeira vez, e agora que tá mais difícil de pegar a hipercarga, você vai precisar se matar mais vezes durante mais tempo na partida, até você finalmente poder se tornar útil, o que é uma pena, porque ninguém pediu um nerf nesse Brawler, e o nerf é responsável direto por ele estar nessa posição de bosta. E nesse meta de controle, existem muitos suportes muito bons para fortalecer o controle diário dos aliados. O Ruffles não é um deles. O Ruffles simplesmente é um suporte que não se encaixa no meta de controle. Ele por si só não faz nada com o seu ataque principal, e a sua super, apesar de servir para quebrar a parede, tem 500 Brawlers que quebram parede que estão melhor e mais solicitados do que ele no meta. E logicamente, seu Power Up, que é o seu trunfo, é uma das mecânicas de suporte mais bostas e engessadas do jogo inteiro, e nem venha me falar daquela porcaria de hipercarga que não serve pra nada nas partidas. E logicamente num meta que é feito de consistência, um Brawler com um tiro tão inconsistente como o Colt estaria no tier D. Esse meta é muito pautado em trocar tiro, e quando você normalmente não tem o alcance necessário, nem a consistência suficiente para lidar com os oponentes na partida, o resultado é esse aqui. O Colt é um Brawler que só consegue ser aplicado no modo roubo porque os tiros dele só são fáceis de acertar no cofre que fica parado. Nos oponentes que se movimentam, infelizmente se vier um squeak da vida na partida, meu amigo pode dar tchau. E apesar do meta ser de controle, o controle que tá em alta não é exatamente o tipo de controle que o Gale faz. O Gale é amplamente conhecido como um dos melhores controladores do jogo.
Não. Gaeb mentiroso. Ele está mentindo. Jogo e um antitanque excepcional, justamente ser aquele controlador que empurra você pra longe o tempo todo. Mas o controle que tá em alta nesse mês não é o controle de empurrão, é aquele controle que mantém você longe o tempo todo. Aquele controle que intimamente chega perto. E o Gale só presta quando você chega perto. Ele é um Brawler que tem zilhões de mecânicas pra lidar com Brawlers que se aproximem dele, mas a média de um alcance ele só tem um ataque que é um pouco inconsistente e que só melhora um pouquinho com o segundo poder de estrela, que é muito abaixo do necessário pra ele conseguir lidar com os melhores Brawlers que estão no meta atualmente. E a Maze é um Gale só que com um tiro um pouquinho menos inconsistente. Assim como o Gale que eu acabei de mencionar, a Maze também é conhecida por ser uma controladora, mas ela é aquela controladora que é eficaz de perto, ou seja, empurrar os oponentes pra longe dela. Agora, na trocação de tiro, manter os oponentes afastados, ela já não é mais tão boa assim. Se você botar ela pra jogar contra algumas das melhores opções do meta, como um Lulu, um Squeak, uma Lulu, você já não vai fazer muita coisa que, como eu disse, a diferença entre ela e Gale é que pelo menos ela tem um dano que é consistente. E nessa mesma onda, a gente também tem a Colette, mais uma Brawler que é conhecida pela sua incrível capacidade de manter os oponentes recuados, mas nesse meta onde a gente não tem Brawler de rush pra ela recuar, ela não consegue fazer muita coisa. Na trocação de tiro, o seu tiro que é bem fino, que é baseado em dano de porcentagem, não é suficiente pra você lidar com as melhores opções do meta atual. E por isso ela tá um pouco datada nos dias de hoje. Oi, guys, aqui é o editor. O Gabe esqueceu de mencionar um detalhe um tiquinho importante. Assim, um detalhe bem pequenininho, bem minúsculo, que normalmente o pessoal não costuma se importar tanto sobre a Colette, é que ela é boa no roubo. Ele só esqueceu. E vamos lá começar o nosso GC de Brawlers que fazem base pra não ser considerados ruins, falando do David. Cara, jogar de David nesse meta dá muito a sensação de utilizar o Mo antes do buff. O ataque dele é muito lento, tem um reload muito baixo e atualmente ele consegue ficar pingando a vida do oponente, diminuindo ela de pouquinho em pouquinho. Não é isso que a gente tá procurando nesse meta. Quando você bota ele pra trocar tiro com um Brawler que realmente tem a cadência, tem a dano, tem a controle de área, ele é esfarelado não só por conta do seu ataque principal muito básico, mas também por conta do David ser um canhão de vida. Ou seja, tem pouquíssima vida, contra os melhores Brawlers do meta, basta 2 tiros e ele vai pro caixão. E depois do David, continuando o nosso tier C, a gente tem a Jessie. A Jessie é uma controladora decente, porém, pra lidar com Brawlers de avanço, ela é muito boa contra aquele tipo de composição que fica todo mundo coladinho do lado do outro. Não é isso que a gente tá enfrentando nesse mês de abril, o que logicamente diminui muito o controle de área dela, porque majoritariamente na capacidade de ricochete dos tiros, e não só isso, se os tiros ricocheteiam menos, ela carrega menos super e a torreta dela tá sendo facilmente destruída por Brawlers que tem muito dano nesse meta e não precisam se aproximar dela pra conseguir destruí-la. E também no tier C agora a gente tem a Amy. A Amy deu uma melhoradinha nesse meta, porque existem menos Brawlers de rush pra trucidar ela de perto, não só isso, quando esses Brawlers aparecem, ela tem mais hipercarga pra conseguir se defender, mas não se engane, como controladora, ela continua bem medíocre. Ela é aquela controladora que não tem alcance suficiente pra lidar com as melhores opções do meta atual. Quando ela aparece, ela só não consegue chegar perto, não consegue causar muito dano, e lógico, se o oponente chegar muito perto dela, ela também peida na farofa. E do ladinho da Amy, a gente tem a Lola, outra Brawler que é basicamente uma destruidora que pauta o seu controle em cima do dano que ela consegue causar, porém só dano bruto não é o suficiente pra manter uma área controlada, principalmente quando o topo de meta é feito de Brawlers que normalmente nem o alcance delas são. Se você joga uma Lola contra uma Janet, você consegue ver claramente que uma consegue manter a área controlada o tempo todo, e a outra, se acabar a munição, pode peidar na farofa, vai ter que recuar pra base. E a Ember deu uma boa caidinha nesse meta. A Ember é uma controladora que se dá melhor contra Brawlers que precisam entrar no alcance dela. Então no meta passado, onde a gente tinha muito controle de avanço, a gente tinha ali ranking indo pra cima o tempo todo, pô, a Ember conseguia derreter com facilidade. Agora, no meta altado, Brawlers normalmente nem precisam entrar no alcance dela pra controlar mais áreas do que ela. Meu colega, ela não vai fazer muita coisa, ela não tem maneiras de se aproximar, tem um tiro um pouco inconsistente, e por isso ela vai ficar só no tier C. Um outro Brawler que também não é uma referência muito boa pra trocar tiro com o controlador é o Griff. Mas um destruidor que só consegue segurar a área contra Brawlers que precisam avançar em cima dele, e quando esses Brawlers não estão no meta, ele não consegue fazer muita coisa. Ele tem um tiro mais consistente do mundo, não tem nenhuma mecânica que ajude ele a lidar com Brawlers que tenham mais alcance, e ele até tenta ocupar o nicho de quebrador de parede, mas eu tenho que lembrar que mesmo o Griff tem o seu acessório e consiga quebrar paredes, é muito mais viável você pegar um bloco da vida que não precisa se aproximar da parede pra poder quebrar ela. Mas uma destruidora igualzinha a Ember e o Griff é a Pearl. Mesma coisa, rapaziada, ela é uma Brawler que é feita pra segurar a ponta quando os oponentes vêm pra cima. Se ele se mantém longe, ela já não faz muita coisa. O esquema de ataque dela é um pouco inconsistente, ela ganha muito no DPS, ela tem a curto alcance, mas o curto alcance não tá valorizado nesse mês. E por isso ela é no máximo uma Brawler mediana. Ela não pega tanto, mas você não tem motivo pra usar ela. E o Crow também é um Brawler que tá tendo dificuldade na hora de encontrar uma função nesse mês. O Crow é um assassino, mas que normalmente é utilizado como suporte ofensivo, e nenhuma dessas duas funções está sendo muito solicitada nesse meta. Logo, ele tenta controlar a área com a utilização do seu veneno, mas só o veneno por si só não é suficiente para manter os oponentes afastados. E por isso ele é um Brawler que tá meio no limbo de destaque nesse mês. Assim como o Crow, ele não é propriamente ruim, ele não sofre tanto pro meta, mas você não tem motivo pra querer usar esse Brawler. E continuando, um Brawler que tá passando aqui bastante vergonha no meta atual é o Surge. Cara, no nível 1 eu não preciso nem falar que esse bicho aqui é simplesmente marmitex na mão de Brawlers que tem mais alcance do que ele, né, rapaziada? Os Brawlers de controle simplesmente comem a bundinha dele assada até ele conseguir upar de nível. E isso, inclusive, tá obrigando o Surge a utilizar o seu primeiro acessório hoje, o que infelizmente nerfa o próprio destaque dele contra o topo do meta, já que o Surge só ganha dos Brawlers controladores quando tá utilizando o segundo acessório. Então você tem duas escolhas: pegar o segundo acessório, sofrer pra pegar a super e aí fazer alguma coisa, ou então pegar o primeiro acessório, não sofrer pra pegar a primeira super, mas não fazer tanta coisa assim. Também no tier C, agora a gente vai falar do Dyna. O Dyna não é um Brawler ruim
nem nada. Na verdade, eu diria que nesse método até que tá bem gostosinho de usar, porque não tem muitos saldos pra ele no topo. Porém, qual que é a função desse Brawler? Causar dano. Causar dano tá em alta? Não, e é exatamente por isso que ele tá no TC. Mais um Brawler que não é ruim, mas infelizmente você não tem motivo pra utilizar como topo de meta hoje. E outro lançador pra ele a bomba do lado da Dyna é o Sprout. O Sprout não é um Brawler que é propriamente pouco. Nos modos onde ele entra, ele consegue fazer bastante coisa. Ele é especialmente solicitado nos modos de kill, porque ele é muito bom fazer isso. Só que tudo que ele faz tem alguém pra fazer melhor, especificamente o Grom. O Sprout é facilmente substituído pelo Grom hoje dentro do jogo, que é um lançador com mais alcance, mais dano, com uma intercarga melhor e que é mais versátil. Logo, ele é facilmente substituído nos dias de hoje, até nos modos onde ele é bom. E editor, eu espero que você esteja preparado, porque nós temos mais uma sequência de tanques de Vapo, começando. Draco. Atualmente existem 4 opções de tanques pra controlar a área dentro do jogo, e entre todas elas, você jamais vai sobreviver Draco. Sério, ele é um Brawler que apanha e apanha muito até pegar a primeira super. O bom é que, pelo menos diferente dos tanques que estão lá no TD, ele é bem beneficiado pelo meta, mas isso não significa que ele não seja comigo até pegar a primeira super. E continuando o Vapo, agora a gente tem a Jack. A Jack não tá sendo favorecida pelo meta, ela não tem uma função consistente, mas ela basicamente ganha as partidas no grito. O que faz essa Brawler continuar decente, apesar de todos os fatores contra ela, é o fato de que ela rusha o tempo todo. Ela tem acessório o tempo todo na mão, ela tem intercarga o tempo todo na mão, e por mais que ela rushe e se mate, pelo menos ela rusha, diferente dos tanques que a gente já viu que mal chega perto dos oponentes. E continuando, mais um Brawler que tá ganhando o meta no grito, é o Daryl. Mais um tanque de ultra alcance que não tá sendo beneficiado em nada pelo mês atual, mas assim como eu disse, ele ganha as matchups no grito. De vez em quando, a sua super é suficiente pra furar o controle de área do oponente, até que ele consegue fazer alguma coisa, mesmo que a sua função não esteja sendo tão solicitada nesse meta. E esse aqui, infelizmente, não teve a chance de estar no Tier S, onde ele deveria estar se tivesse um pouquinho de paciência que é o dele, né? É o Sam, mesmo com uma intercarga tremendamente nerfada. Na única vez... Olha o barulho. Gente, o mundo tá se acabando, né? Tá peste. Você consegue essa habilidade na partida, ela vai garantir um like pra você. E o Sam ainda é um Brawler de altíssima movimentação. Ele tem altura o tempo todo com toda estrela. É difícil você manter ele parado em algum lugar. E se você bobear um pouco, ele tira o seu controle e consegue fazer uma coisa pra você. E calma que esse não é tanto, mas ele vai entrar na sequência mesmo assim. Tô falando do Buzz. Mesma coisa dos Brawlers de alto alcance que eu falei sobre anteriormente. É um Brawler que apanha na maioria dos tempos contra os controladores, porém a sua super permite a ele curar o controle desses Brawlers e se aproximar fazendo uma partida de vez em quando. Por isso, ele não é pouco como os tanques que a gente falou lá embaixo. Como eu disse, nem se aproxima. E calma, eu sei que a esse ponto a sequência nem é mais de tanque, mas inclui o Leon na sequência também. O motivo do Leon tá aqui agrupadinho com todos os Brawlers de quinto alcance que eu botei do lado dele é o fato de que todos eles fazem basicamente a mesma coisa no meta atual. Nenhum deles é muito beneficiado pelo meta, porém esses de vez em quando conseguem se aproximar de alguns controladores e fazer estrada em cima deles. Por exemplo, se você pegar uma Lumi ali de calça real, o Leon consegue matar ela. E pra fechar o nosso Tier C, mas não fechamos ainda essa sequência de Vapo, a gente tem agora o Cordelis. Eu diria que esse aqui é o pior meta pra você estar utilizando esse Brawler desde o seu lançamento, porque o Cordelis não é especificamente um assassino de avanço, ele é muito mais um assassino de defesa. É aquele boneco que espera os oponentes virem até ele e poder usar assim como seu ataque principal. Logicamente nesse meta, ele não tá sendo muito beneficiado, por isso ele é considerado no máximo mediano. É um assassino excelente, mas não tem nunca dele nesse mês. E calma, você tá achando que a sequência acabou só porque o Tier fechou? Não. A sequência continua no Tier D com Kenji. Atualmente, o melhor assassino de quinto alcance do meta e o único que passa do Tier C, o que faz o Kenji diferente de todas as outras opções que a gente já viu. Continua Pra a você gravação. encontrar constantemente os Brawlers controladores contra a sua altíssima movimentação e a sua altura, que é muito chata de dar conta, principalmente os Brawlers que não conseguem se defender em terra. E meus amigos, essa sequência dos tanques tá enorme. Agora a gente tem Trump. O Trump caiu muito em consistência justamente por cair naquele nicho de tanque quando aparece, carrega seu oponente até a esquerda, porém, comparado com as outras que a gente já viu, o Trump é um Brawler que consegue controlar a área só na sua presença. Só debilitar no campo, se ele soubesse movimentar, ele já vai recuando os oponentes. E se deixar ele chegar perto, ele ainda consegue fazer estrago. E a sequência ainda não finalizou. Descendo lá do Tier S, indo direto pro Tier B, a gente tem o meu Lumino Rank. Muitos acharam que o meu garoto iria morrer com o Nerf na intercarga. Nananina não. Ele continua aqui, ó, firme e forte, fazendo estrago nas partidas. É um tanque de controle, que significa que o meta tá beneficiando bastante ele. Nos mapas fechados ele ainda é uma boa opção. Você só não consegue mais atacar esse Brawler em tudo quanto é lugar, especialmente nos mapas abertos, agora que a intercarga dele tá basicamente mesmo. E agora sim a gente pode fechar a nossa sequência de Vapo dos Brawlers tanques. Na verdade, a nossa sequência de Brawlers de 5 alcance, falando da Meg. A Meg atualmente é a segunda melhor opção de tanque de controle pra você utilizar no meta, não porque ela é boa, mas sim por conta da sua hipercarga, que ajuda ela a analisar os oponentes que normalmente ficam fora do alcance dela. Ela consegue pegar esses oponentes com facilidade, que usa dessa habilidade que é facilmente carregada. E não só isso, comparado com os outros tanques, ela tem um pouco mais de alcance, tem um pouco mais de poder na hora de trocar tiro com os controladores. Rapaz, que baita sequência em 11 Brawlers. Eu daria uma nota 8/10. E você, editor? Final 8. Ah, propaganda. Realmente, eu achei uma olhadinha consistente nesse mês. Tá falando que esse Brawler apanha um pouco pra chegar na sua primeira season. Porém, o seu primeiro acessório salva ele muito nesse sentido, permitindo que ele consiga pegar um desses dados com facilidade e carregar a sua primeira season com mais tranquilidade nas partidas. E aí depois da primeira season, meu amigo, é só bonança. Ele é um Brawler praticamente impossível de matar. E essa é facilmente com a comunidade dos melhores Brawlers do jogo. E continuando os Brawlers que estão acima da média, aí ele estaria ainda melhor se o Mr. P descesse por mais no meta. Como eu acabei de falar, o grande problema dessa Brawler não é que ela é ruim. O problema é que o Mr. P é muito melhor que ela em tudo que ela precisa fazer. Eles são os dois principais de verdade dentro do jogo. E acaba que o Mr. P, quando ele é melhor, uma equipe que é melhor, que countera a encargada daí, countera a Brawler em si só. Ou seja, ela fica muito ofuscada no meta do Chumbinho e é um dos top 10 melhores do jogo. E o Watch é mais um dos Brawlers do Brawl Stars. Esse aqui não tem nem muita coisa pra falar a respeito dele, cara. Ele só, ok, ele não é um Brawler que tá sendo beneficiado pelo meta, mas ao mesmo tempo ele tem uma ótima cabeça de tiro que permite a ele lidar com os melhores
Brawler do topo atualmente. É um Brawler que tá sendo solicitado, mas também não especialmente peida, ele continua acima da média. E se isso aqui é uma opção boa de lançador pra controlar a área nesse meta, eu te indico fortemente o Tick. O Tick melhorou ainda mais comparado com o meta passado, porque antes o controle de área dele era um controle mais agressivo. Era contra Brawlers que avançavam, você empurrava eles pra longe. Agora não, você está manter seus oponentes longe, e o Tick é muito bom fazendo exatamente isso. Ele é aquela mesma história. Ele é um controlador muito engessado. Ele só serve pra controlar. Se não for fazer isso, infelizmente a gente não faz mais nada. E como eu expliquei pra vocês, chegou. O Grom subiu o meta. Apesar de que ele poderia ter subido mais. O Grom atualmente é um Brawler que está sendo solicitado em 3 modos de jogo: Caça-Estrelas, Extermínio e Nocaute. E nesses modos, ele é talvez um dos top 5 Brawlers mais fortes que você está utilizando, independente do mapa, porque nos fechados ele é um capeta de lançador, e nos abertos ele é counter dos Brawlers normais. E com a sua hipercarga, ele fica melhor ainda. Impede de chegar no DRS, foi justamente o que eu falei pra vocês. Ele demora muito pra carregar. Se ela baixasse um pouquinho assim na carga de carga dela, talvez esse Brawler Continuando. e eu não sei se vocês perceberam aqui, mas eu acho que a gente tem uma sequência de papo-papo dos lançadores, porque segundo o Tick, a gente tem o Ju. A Supercell quebrou os 2 joelhos dessa Brawler. Primeiramente, eles foram lá e removeram boa parte dos mapas de água que tinha na versão passada, o que logicamente machucou muito o destaque dessa Brawler, que depende inteiramente dos mapas pra ser boa. E não só isso, eles foram lá e finalmente nerfaram o acessório dela, descendo a porcentagem disso de 50% para 30%, o que prejudicou bastante o destaque dessa Brawler e faz com que ela hoje seja balanceada, acima da média, e mais nada. E continuando a nossa sequência de papo-papo dos lançadores, agora a gente tem os gêmeos Lauro e Leandro. Vocês vão reparar que o Lázaro e o Lucimar perderam destaque porque os lançadores perderam de forma geral bastante espaço no meta. O controle que é feito no meta atual se trata muito de Brawlers que conseguem manter os oponentes afastados a máximo alcance. E os lançadores não são especialmente Brawlers que conseguem fazer isso. Em especial o LL, que são muito eficazes na verdade em empurrar os oponentes pra longe deles. Eles têm uma boa defesa, têm um bom dano, mas quando é pra disputar com Brawlers que controlam uma área melhor, eles acabam pegando um pouquinho, o que desceu eles lá no topo do Tier A pro meio do Tier B. E pra fechar a nossa sequência de vapo-vapo dos lançadores, a gente tem o Barry. Meus amigos, muitos de vocês não imaginavam que um nerf na cura ia ser o suficiente pra tombar o cavalo do cavalo, mas o que acontece é que um nerf na cura diminui diretamente a taxa de carga da super e da hipercarga desse Brawler, que foi o que de fato machucou o destaque dele nesse meta, e não só isso, fez com que todos os jogadores saíssem do topo do jogo, porque o Barry carregava as composições de cura, e logicamente como ele já não tá mais broken do jeito que ele tava no meta passado, o controle de área nesse meta é feito independente dos suportes curadores. E infelizmente, com a mudança do meta, o kit saiu do fundo do poço e voltou a ser balanceado. O que tava fazendo o kit terrível no meta passado era o fato de que todos os Brawlers que tinham pra fazer suporte estavam todos no meta. Infelizmente, todos os Brawlers de avanço estavam impossíveis de usar porque os controladores de meta, todos eram modificados e empurrar esses Brawlers pra longe. Nesse mês, esses Brawlers desceram um pouquinho, e hoje o controle tá um pouco mais vulnerável pra avanços. Não só os tanques que tem o kit como melhoraram um pouco, como o Daryl, o Sam ou a Jack, como ainda por cima, ele como assassino tá um pouco mais funcional. E com a falta de mapas mais fechados, a Anitta não consegue chegar no Tier A. O problema da Anitta é exatamente a falta de mapas fechados. Se tivesse um pouquinho mais desses mapas no jogo, com toda certeza ela estaria muito melhor, porque dentro desses locais ela ainda é o capeta, ela fica igual água, porém, quando quebram as paredes ou quando ela cai no matchup em mapas abertos, aí a história é outra, ela acaba virando um pouquinho de Marmitex, mas tudo varia, tudo depende, ela continua boa onde ela é. E a mesma coisa eu posso falar a respeito do Sandy. O controlador de área é simplesmente majestoso, quando ele bota aquela no chão, ele simplesmente estraga o jogo do oponente inteiro, mas o Sandy é um Brawler de curto alcance. Se você bota ele pra jogar com uma Bia, você pode ter certeza que ele não vai fazer nada com ela, principalmente se mapas estiver aberto. E como os mapas abertos são a maioria hoje dentro do jogo, ele não chega no Tier A. E bastou um buffzinho na taxa de carga da Super pra Charlie desaforar no meta. O buff na taxa de carga da habilidade especial dessa Brawler simplesmente foi bizarro. Atualmente ela tá carregando muito a Super na partida, tu só precisa de 10 projéteis pra pegar a sua hipercarga pela primeira vez, e você vê que isso melhorou tanto a Brawler, quando até a hipercarga dela que antes era podre, era Tier F, agora você consegue farmar 4 vezes na partida e subiu lá pro Tier D. Sério, essa Brawler tá conseguindo fazer muita coisa, ela consegue segurar o tranco contra os oponentes, ela tá tendo uma cadência de tiro e um dano até consistente pra trocar tiro com os controladores, e por isso o Tier B tá mais do que justo pra ela. E pelo mesmo motivo, a Tara subiu pro Tier B também. A Tara recebeu um buff na taxa de carga da sua Super, e logicamente ela ia melhorar consistentemente com isso, visto que ela vive de ficar pingando as adagas ao longo alcance dos oponentes. Ela ficava lá enchendo o saco, aí vai, causava um daninho, causava outro, carregava super, estragava a partida do oponente, e agora tá muito mais rápido pra você fazer isso. Logicamente ela melhorou consistentemente. E diferente do meta passado que tava um pouquinho mais recente pros snipers, nesse mês não dá pra amar na hora de usar Nani. A maioria dos mapas dentro do jogo são abertos e nos mapas abertos, logicamente qualquer sniper é muito útil, mas não só isso. O controle de área que a gente tá enfrentando nesse mês é muito mais amigável pros Brawlers de tiro preciso. Antes eles estavam sofrendo muito com os Brawlers que conseguiam controlar a área e avançar rapidamente em cima deles. Como esses Brawlers já não estão mais no topo do game, tá mais fácil você usar esses Brawlers e a Nani como counter deles só também. E falando dos tiros precisos, olha só quem é que tá aqui, se não é a Piper. Assim como eu expliquei pro caso da Nani, a Piper sofria um pouco porque antes, principalmente os tanques de controle, davam muito trabalho pra ela. Ela só não tinha o dano necessário pra lidar com eles a médio alcance e eles conseguiam avançar nela com tranquilidade. Nesse mês, isso tá acontecendo menos, a rotação de mapa tá favorável, logicamente ela saiu do Tier C e foi pro Tier B. E logicamente, com tanto sniper melhorando dentro do jogo, é lógico que a Bell iria dar uma pioradinha. Diferente do mês passado, onde ela tava se destacando pela sua habilidade de marcar os tanques dos oponentes com a sua super, nesse mês, se esses Brawlers deram uma descida consistente, tem menos motivo pra você estar utilizando essa Brawler no lugar de snipers que são melhores do que ela, e por isso ela desceu do Tier A pro Tier B. E se todos os snipers melhoraram, logicamente o RT melhorou também. Pra vocês que ainda não repararam, o RT é um excelente Brawler pra sinergizar com os Brawlers de longo alcance. Isso porque a sua mecânica de marcação comba muito bem com Brawlers que já causam muito dano, como por exemplo a Piper. Se você marca o oponente, já vai gastando o balaço dele, faz estrago. E logicamente, como todas as sinergias eles subiram o meta, e ele como sniper subiu também, ele iria chegar no Tier B. E pra finalizar essa mini sequência de snipers no topo do Tier B, a gente tem agora o Ângelo. Vocês sabem muito bem que o Ângelo é o sniper definitivo, apesar de ser menos versátil, um pouco mais difícil de aplicar, onde ele tem que entrar, ele entra rasgando. Você pega ele em qualquer mapa de kill, qualquer mapa aberto, o bicho consegue segurar as pontas sozinho, porque ele tem mais velocidade, mais vida, mais dano, uma super que adiciona veneno, uma super que adiciona alto, pura com poder de estrela, ele é só muito bom. E também no topo do Tier B, a gente tem o Rico. Não tem jeito, né, rapaziada? O nosso Ricozão desceu um
pouquinho, porque os mapas não estão beneficiando tanto ele assim, mas ainda é uma boa opção de mapas pra ele, e ele ainda é um brawler de controle de área. E não só isso, ele é um controlador que consegue fazer um pouquinho de coisa. Ele é um controlador que não muito bom, e se os caras se aproximam, ele consegue facilmente trucidar ele, sendo um acessório que melhorou muito depois do meu. E diferente de vários suportes meia boca que a gente falou por aqui, o 8-bit é aquele suporte que você quer combar os controladores. Apesar da geladeira Electrolux sofrer um pouquinho por conta da sua baixa movimentação, ao mesmo tempo ele sinergiza muito com o topo do meta, porque o controle de área é feito em cima do dano. E você aumentar esse dano em até 50% com a ajuda do suporte bit, cara, é tenebroso. E é bizarro como até no meta que não tá pra ela, a Max continua boa. Vocês sabem muito bem que a Max é um suporte pra combar com brawlers de avanço, nenhum desses brawlers está em alta no meta, porém ela se mantém sozinha. Apesar dela não estar sendo requisitada no topo do jogo, ela é uma brawler que ainda consegue furar o controle de área do oponente com a sua altíssima cadência de tiro, que não só serve pra avançar. Gente, então, como a Max, gente, eu acho ela... Eu tenho esse skin da Max, mas tipo, gente, essa Max eu acho um pouco complicada de usar. Eu acho que eu deveria estar um pouquinho mais abaixo. Muito difícil de usar. Mas Junto com a sua super, você consegue vai muito colocar bem, ela é uma brawler bem autossuficiente, ela só suficiente de vez em quando, porém ela não se também esperada com os brawlers do topo do jogo. E pra fechar o nosso tier de brawlers acima da média, mas que não estão no topo do meta, a gente tem a Melody. Com toda certeza essa brawler estaria praticamente no tier S se não fosse o nerf na hipercarga, porque esse aqui é o meta pra ela. A Melody é aquela assassina que ela é feita de furar controle de área. Ela tem o alcance pra trocar tiro com os controladores, ela carrega a super com facilidade, mas infelizmente ela recebeu um nerf bruto na sua taxa de hipercarga, o que diminuiu a eficácia dela nas partidas. Porém, se tu quer uma anti-meta consistente, ela ainda permanece sendo essa brawler. E começando o top 25 de melhores brawlers, coincidentemente no nosso tier A, a gente tem o Bo. Rapaziada, o Moonwing melhorou pra caramba por causa do buff na hipercarga, né, meus amigos? A hipercarga dele já era boa antes, agora é uma das melhores do jogo, o que faz dele, logicamente, um dos melhores controladores de área do game inteiro. O que acontece é que o Bo consegue farmar sua hipercarga muito rapidamente, principalmente com a ajuda do acessório, e isso faz com que o campo esteja constantemente inundado de minas em dois lados diferentes. Porque agora você usa sua super normal em uma lane e a super hipercarga na outra. É uma desgraça. E pra outro controlador bom, eu vou ter que dar o braço a torcer, porque assim, eu vou ter que dar o braço a torcer, porque o Squeak tá bom nesse meta, ele é um brawler de topo de meta. Tá feliz de ouvir isso? Tá feliz, tá contente? É, rapaziada, esse boneco infelizmente tá bom, né? Pra mim é uma Lamúria, ele está bom porque a gente tá no meta de controle que é especificado em fazer controle a longos alcances. E o que é um Squeak se não isso? Ele é bom em manter o oponente longe dele, ele tem muito dano, tem uma cadência legal, um tiro que fica no chão o tempo todo, principalmente nesse meta que a gente não tem muito brawler de avanço pra rushar reto em cima dele. É, ele tá bom, entendeu, Lucas? Ele tá bom, pode parar já, cara. Pode parar. E um brawler que melhorou muito com os buffs que recebeu nesse meio de temporada foi o Phoenix. Enquanto no meta passado ele era uma opção de controlador muito medíocre, que você basicamente não tinha motivo pra usar, no meta atual ele é um brawler subidamente chato. Apesar do seu ataque principal não ser consistente, você consegue spamar essa porcaria o tempo todo em cima dos oponentes, e logicamente se você ataca mais vezes, você tem mais super. Se toda vez que você bota super no chão, você garante que aquela área seja controlada. E não só isso, de vez em quando, você enfrenta algum brawler de rush vindo pra cima de você, e o Phoenix não sofre pra esse tipo de boneco por conta do seu segundo acessório que serve pra ele se defender. E igualzinho ao Phoenix, o Mo tá do ladinho dele. É a mesma coisa, rapaziada. Um boneco que no meta passado não tava muito legal por conta do seu ataque principal, recebeu um buff bruto na sua taxa de carga e voltou pro topo do jogo. Antes, o ataque dele que não causava dano e não tinha reload, agora só não causa muito dano, mas agora você consegue spamar ele. E se você spama ele muitas vezes, você carrega mais super, e a gente sabe que a super do Mo é provavelmente a super mais forte do jogo inteiro. E logicamente, se você tem ela mais vezes, você faz um estrago desgraçado, inclusive servindo de counter e de anti-meta pros brawlers de controle, que nenhum deles consegue se defender contra a sua super. E entre todos os snipers do jogo, o Gus foi um dos que conseguiu se manter exatamente onde ele tava. Sobre o Gus eu não tenho muito o que falar sobre. Ele é um boneco que ele é só muito consistente, ele faz um pouquinho de tudo. Ele tem alcance, ele tem dano, ele tem cura com fantasminhas. A super dele pode ser utilizada, não é essencialmente tipo suporte que tá valorizado nesse meta, mas ainda é útil. É um boneco que ele é só muito tudo, ele é um pouco de tudo. Na minha opinião, ele tinha ainda que ser levado. E como eu disse pra vocês, esse meta tá bem mais amigável pra snipers. Se teve um sniper que se beneficiou muito nessa jogada de maze, esse sniper foi o Ray. Primeiramente, nos modos onde ele já entrava, ele se solidificou como uma ótima opção de sniper, ele também como quebrador de muro, agora que ambos os seus acessórios são bons, e não só isso, ele também funciona como um assassino por conta da sua super. E falando nela, nos modos onde os brawlers de controle são muito bem solicitados, essa super serve exatamente pra furar o controle de área desses brawlers com o uso de teleporte, ou troca seus aliados que não chegariam nos brawlers controladores, consegue se aproximar com muito mais facilidade. Rapidinho. Continuando. Traz destaque pra ele como um anti-meta. E como eu disse pra vocês, com a descida do Barry, o meta de cura desceu um pouquinho, e isso logicamente levou um pouco do destaque do Byron. Não me entenda mal, ele ainda é um sniper excelente. A rotação de mapas ainda tá funcionando perfeitamente pra ele. É um dos poucos venenos dentro do jogo que consegue controlar a área por si só. Tem poucos brawlers counters pra ele no topo do jogo, ele lida bem com todos os controladores. Porém, ele perdeu um nicho, ele perdeu uma função, que é a função do controlador. Se ele perdeu uma função, ele perde destaque. E como atualmente um dos melhores snipers do meta inteiro, a gente tem o Brock. Primeiramente, o Brock é um sniper que não peida com facilidade de controle, mas não só isso, ele é o principal brawler quebrador de parede pra você estar utilizando nesse meta por conta do seu acessório, que desde o War se tornou o acessório mais forte do jogo, e não só isso, a sua super que tá muito fácil de carregar. E além disso, o Brock é um sniper que não é bom só nos mapas abertos. Quando o mapa é fechado, você é um excelente quebrador de parede, ele pode modificar o mapa a seu favor, o que confere pra ele uma versatilidade acima do normal quando comparado aos outros snipers. Mas não tem jeito, desconsiderando a gente, a Bia, a mídia disparada, a minha é uma linha especial de verdade. O que faz ela incrível é ela ter uma das super hipercargas mais fortes do jogo inteiro. A hipercarga é só ridícula. Ela é muito fácil de carregar. Quando você pega ela, você basicamente não tinha um wipe garantido na sua mão. E é justamente isso que permite essa bala ser utilizada até em modos. Ouve. Poxa, parou? Mas vocês viram que eu não tô mentindo. Vocês viram?
ela nem é boa de verdade, como por exemplo o Fugal, já que basta você pegar uma hipercarga pra você superar o time do oponente inteirinho. E o gênio voltou pro tier A. O gênio é um Brawler que lentamente consegue controlar a área por conta da cadência e alcance do seu tiro. Ele é um dos Brawlers que tem um dos maiores alcances do jogo inteiro e fica pingando aqueles tirinhos em cima do oponente, sendo que ele tem mais alcance que eles, faz com que eles precisem recuar a maior parte do tempo. E não só isso, se eles não recuarem por conta do seu dano, eles vão recuar por conta da sua super, que a qualquer momento é uma mecânica que pode curar completamente o controle de área. Rapidinho, gente. Continua. E apesar de estar no meta que é mais do que benéfico pra ela, eu achei seguro dizer que a PN desceu um pouquinho. Antes, pra PN tava mais fácil ciclar o seu morteiro, visto que o controle de área tava vindo até ela. Os Brawlers luxavam em cima da boneca e por isso bastava usar 5 fights que você já pegava a primeira sub. Porém, nesse meta de controle, onde a maior parte dos bonecos ficou com tiro de longe, tá um pouco mais difícil pra essa boneca conseguir ciclar as corridas, especialmente a sua hipercarga. E logicamente, desceu um pouco o destaque dela, mas ela ainda continua sendo uma pontuadora, ou seja, tá no céu. E a mesma coisa a gente pode falar a respeito do Lu. Não, o nerf não mudou bosta nenhuma pra esse Brawler. Na verdade, o que mudou é o fato de que agora que ele precisa trocar mais tiro, tá um pouco mais difícil pra ele ciclar as supers na partida. Então, se tem menos Brawlers no chão o tempo todo, e não tem mais aquela facilidade toda pra acertar os seus projetos, tá um pouco mais difícil controlar a área, principalmente considerando que o maior controle de área dele vem da sua super. E na posição de número 13, nós temos o Mr. P. Logicamente, o que fez esse boneco descer mais de 10 posições foi o nerf bruto que ele recebeu na sua hipercarga. Porém, ele permanece um boneco desgraçadamente horrível de enfrentar nas partidas. Agora a hiper dele não é mais broken, mas continua enchendo muito saco, continua consistentemente fácil de carregar, e quando você pega ela, meu amigo, você pode ter certeza que você vai oprimir o time dos oponentes. E atualmente, o melhor lançador no Brawl Stars e o único que conseguiu se manter no tier A foi o Barley. O Barley é literalmente o que o Tiki sonha em ser. Ele é um excelente controlador, mas que não serve só pra isso, ele faz de tudo um pouquinho. É um Brawler que tem uma quantidade considerável de dano, que consegue trocar tiro com os melhores Brawlers do meta, e que não só isso, mantém os oponentes afastados a todo tempo, principalmente com a utilização da sua super, que impede os oponentes de avançarem, mesmo se ele precisar recuar. E fora do top 10 de melhores Brawlers por apenas uma posição, agora a gente tem o Poco. O Poco é um Brawler que alcança o dano e a cadência necessária pra lidar com os melhores Brawlers do meta, não só isso, com menos Brawlers de rush que avançam em cima do oponente, ele se beneficiou bastante disso, e não só isso, os dois gadgets dele, mesmo nerfados, permanecem muito bons. Você vai estar utilizando primeiro na lane, que vai manter você e seus aliados vivos por muito mais tempo, e se você quiser jogar ranqueada, não tem melhor pedido do que o segundo acessório desse Brawler, que literalmente altera metade dos Brawlers do jogo. E abrindo o nosso top 10 de Brawlers mais fortes do Brawl Stars atualmente, a gente vai começar falando a respeito do Buster. O Buster é literalmente aquele tanque feito pra counterar o controle de área. É isso, ele é um dos melhores counters de controle do jogo inteiro, porque a sua super literalmente fura completamente o controle de área dos oponentes e garante um avanço, principalmente se você estiver hipercarregado. Não só ela repele todos os projéteis que vêm pra cima dela, como ainda por cima com a utilização do seu segundo poder de estrela, o Buster recebe menos dano e fica imune a controle coletivo, sendo literalmente imparável. E pra fechar o nosso tier A com chave de ouro, o nono melhor Brawler do Brawl Stars atualmente é o Ashe. Se tu quer aquele Brawler feito pra furar controle de área, esse Brawler é o Ashe, não tem como, ele é muito eficaz luxando em cima dos oponentes por conta da sua hiper, que é muito fácil de carregar. Diferente de todos os tanques do jogo que sofrem tomando porrada, o Ashe carrega a sua mecânica de fúria tomando porrada dos oponentes, o que permite a ele avançar, causar muito dano, e ele é um Brawler especialmente difícil de counterar, porque se você consegue lidar com ele, normalmente você não consegue lidar com os ratos. E se você lida com os ratos, você não consegue lidar com ele. E se ele vier hipercarregado, então, pode dar tchau. Bora começar o nosso tier S falando então daqueles Brawlers que estão broken dentro do jogo, começando pelo dele, é o palhaço. Pode comemorar, editor, pode comemorar, dança enquanto você pode, porque ele vai ser nerfado. Dá pra achar música badana em qualquer aplicativo. Continuando. Beleza, nossa, você acha que precisa nerfar tanto assim? Eu acho que você não pode acabar pegando a narração do teste no Tier né? Não? Ah, muito obrigado, cara, você é sensacional, sabia, galera? Ah, antes de começar a explicação, eu tenho que fazer uma transição pra gente começar a falar o chefe de fato, então... Finalmente, chegamos no Tier S, o momento mais aguardado da tier list do HLS. E vamos começar falando do palhaço, o melhor lendário do Brawl Stars. Eu como anfitrião de vocês aqui nesse momento, consigo bater no peito com toda a força do momento e falar com todas certeza aqui. Faz o Chester ser um ótimo boneco, eu faço seguir assim, cara. Muito dano e a velocidade mais forte do jogo inteiro. E mesmo se você erra a bomba por tipo 1 milímetro, ainda vai ter as bombas de fumaça de veneno que vão espalhar ao redor, e também a área de isola pra você controlar a área. Como tá falando de meta, que tem todo dia a distância, é algo muito interessante. O palhaço está mais do que servido nesse meta. Aí eu vou embora, eu vou... Continuando. Bravo com ele depois que ele diz que esse boneco seja nerfado, então fique com ele de gravação e o resto de TS pra vocês. Você viu uma hora, você mata qualquer oponente, você controla qualquer área que você precisar, você vai desgraçar a vida do teu aliado. Aliado não, inimigo. Pois é, tá vendo? Até os gols são grandes. E em sétimo lugar, pode parecer uma surpresa, porque o Meeple saiu da mediocridade e foi direto do TS. O Meeple é um caso muito engraçado, porque teoricamente era pra ele ser controlador, mas na verdade ele é um dos maiores counters de controle que tem dentro do jogo. Ele tem o alcance necessário pra lidar com todos os Brawlers que estão no TS e no TA, e assim que ele entra no alcance dele, ele ganha matchup. A auto-win do Meeple é muito forte. Basta você clicar 3 vezes no auto-fight e você ganha qualquer interação contra qualquer Brawler do meta atualmente. E justamente, a sua super também é um trunfo, permite ele ser utilizado com ainda mais facilidade, corrigindo o único problema que tem hoje no jogo, que é o seu reload baixo. Se você joga no super, você consegue spamar ainda mais tiros e que os seus aliados estão também. Isso pode falar que ela tem a função de atirar através das paredes, porque esse método de controle serve pra atirar com tranquilidade o controle de área dos oponentes. E em sextíssimo lugar, a gente tem a Janet. A Janet é literalmente aquela Brawler que você pensa quando você lembra de controle de área. É isso. Você lembra de controle, você lembra dela porque ela tem um ataque principal muito forte, ela tem um acessório que é ridículo, que mantém os oponentes afastados basicamente o tempo inteiro. Impede eles de ir lá, e se você tentar avançar nela, ela consegue se defender. Mesmo que a taxa de hipercarga dela tenha sido nerfada, você consegue pegar essa habilidade todas as vezes na partida, toda vez que você pega. É uma garantia de furo no controle de área do oponente, você vai rushar, você vai matar, e justamente por isso ela continua sendo muito bem
solicitada nesse meta. E ela também top 5 de melhores brawlers do Brawl Stars atualmente, a gente precisa falar a respeito da Bia. Essa aqui, cara, só tem um motivo pra ela subir, um nerf no PCB. Ela já tava deslanchando no mês passado, já tinha explicado que o Pinguim era a única coisa que tava segurando o saco dela, com um nerf consistente nele, ela simplesmente desabrochou. Atualmente é uma das melhores brawlers do jogo com o nosso controle de área. Tá numa rotação que beneficia ela, recebeu um rework no acessório que deixou ele muito forte. Não só isso, tem outra carga que tá complementando perfeitamente a função dela nas partidas, não tem counters pra essa brawler, e como controladora, ela normalmente tem mais alcance do que os outros controladores que estão todo o jogo, como por exemplo a Janet, o que confere pra ela uma posição de destaque nesse meta. E em quarto lugar, a gente tem o Su. O Su é literalmente tudo, né, rapaziada? Ele faz de tudo um pouco. Ele tem alcance suficiente pra trocar tiro com os brawlers controladores, controla a área por si só, é um brawler que consegue jogar o controle por conta dos avanços da sua super, é um brawler muito difícil de matar, que não tem counters hoje dentro do jogo, que tá funcionando perfeitamente bem. No meta passado ele já tava incrível, não sei como que ele não foi nerfado considerando que ele tá no TS já tem meses, e nesse mês não vai ser diferente. E em terceiro lugar, a gente achou que o nerf ia fazer diferença pra ele, mas não, pelo visto ele melhorou. Eu tô falando do Oli. Atualmente o Oli é literalmente o único tanque de controle que tá prestando no meta atual. Isso porque, diferente dos outros tanques controladores, como a Meg, o Hank e o Draco, ele é o único tanque que consegue de fato furar o controle dos oponentes com muita facilidade. O Oli tem o alcance necessário pra controlar a área com o seu ataque principal, ele troca tiros com os controladores, e mesmo com a taxa de carga da super nerfada, ele ainda cicla essa habilidade várias vezes na partida. E toda vez que ele pega ela, ele vai avançar, ele vai stunar os oponentes, e se o oponente tiver alguma forma de se defender, o Oli ainda tem o seu acessório, que se utilizado de maneira correta, serve pra garantir o avanço, que ele acerte a super em cima dos adversários. Sério, esse brawler é muito forte, ele tá beneficiado pelo meta, os mapas estão pra ele é a única opção de tanque que ela consegue controlar a área sem sofrer dos outros controladores, e por isso ele tá no topo do jogo. E esse aqui eu tenho certeza que ninguém esperava. Ninguém viu o Carl vindo pro topo do meta com tudo. Aí você vai me perguntar, Gael, por que o Carl tá no topo do meta? Ele é controlador? Não, na verdade não. Ah, então ele é um brawler que serve pra furar o controle de área dos oponentes? Também não. Gael, então o que o Carl tá fazendo? Na verdade isso tudo, junto, e mais um pouco. Ele é o maior counter, ele é o maior anti-meta do meta atual. Todos os brawlers que eu mencionei pra vocês até agora no TS, Oli, Bia, Yisu, Meeple, Chester, Janet, até os do Tier A, todos esses brawlers são full counterados pelo Carl, que tem mais alcance do que eles, tem mais DPS, consegue lidar com eles tranquilamente, tem o seu primeiro acessório que causa uma quantidade de dano obscena e que em cima dos controladores de nova vida serve pra dar hit kill neles, e mesmo se você quiser pagar de cool, de diferentão e usar o segundo acessório, isso ainda é viável porque o Carl consegue facilmente furar o controle de área dos oponentes com o uso do segundo acessório, e você nem precisa dessa habilidade, só a super dele já é o suficiente pra você rushar nos oponentes. Querendo ou não, ainda tem a hipercarga dele, a hiper buffa super, mas o buff de verdade é o buff de dano, que ajuda ele a dar hit kill na maior parte dos bonecos do jogo com uma munição só. Picareta vai, picareta volta e a Bia vai pro caixão. É literalmente isso, é o maior anti-meta que você pode ter pra estar utilizando nos dias de hoje. Não tem brawler do Tier A ou do Tier S que ele não countere, pelo menos jogos de igual pra igual, e por isso atualmente ele é o segundo melhor brawler do Brawl Stars. Mas não importa o quão bom o Carl seja como anti-meta, o meta de verdade é a Lumi. O que difere o Carl da Lumi é que... Chega, o Gabe está mentindo. Desde quando a Lumi é tão boa assim? A Lumi é boa, mas ela não é TS top 1. O Carl é só anti-meta, a Lumi é anti-meta e ela é um meta junto. Tudo que eu falei do Carl é verdade pra ela também. Ela é uma brawler que trucida, ela amassa todos os outros que estão no Tier S e no Tier A. Mas não só isso, ela controla a área por si só. A Lumi tem a cadência de tiro simplesmente bizarramente alta. É a maior cadência do jogo inteiro. Ela controla a área no grito, não é porque ela tem mecânica de controle de verdade, mas sim porque ela tá a todo o tempo spamando tiro em você. E não só isso, se ela acertar a volta da balaclava, com o segundo poder de estrela, ela te mantém devagar, ela dá slow em cima de você. E se você ficar lento no range dessa brawler, você pode ter certeza que você não vai parar de tomar porrada até morrer. Ela vai minando a sua vida até te matar. E mesmo que você tente avançar, que você fure o controle dela, ela ainda tem a sua superfície utilizada da maneira correta, impede a sua movimentação e garante que você se ferre na mão dela. Isso fora essa história dela de frio, aquele de gelo, aquela desgraça, que ajuda ela a controlar a área com maestria nas partidas. Os mapas estão bons pra ela. Essa brawler basicamente não tem counter, porque os counters dela são os brawlers de avanço. E esses bichos são todos ruins, todos lá no Tier D pra baixo. E por isso, logicamente, ela é a melhor brawler do Brawl Stars. Ela é o anti-meta e o meta. E rapaziada, tá aparecendo na sua tela agora como que ficou a nossa tier list oficial versão 12.0. Concorda comigo? Comenta aí, deixa o que você acha nos comentários, compartilha onde você tiver que achar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E Gabe, e a Lumi não está tão boa assim. Foi esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Falou! Quase que eu caio no meu celular. Falou!